Show de bola, gente. Então, dando continuidade à sua geometria analítica vetorial, você, estudante que acabou de assistir toda a parte de vetores, você acabou de ver a interpretação geométrica do produto misto. Sim, a interpretação geométrica do produto misto é que ele é o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores não coplanares, porque se eles forem coplanares, o produto misto é nulo, como a gente viu, beleza? Então, isso já foi visto, já está aí, ok? A aula está disponível já para você. É só você olhar aqui do lado, olha para aqui do lado, aqui, e você vai ver as suas aulas disponíveis aí para você, tá bom? Então, você tem até agora 3 vídeos de vetores, eu imagino. 3 vídeos. O primeiro com o básico e os 2 últimos, né? O primeiro básico de vetor e depois você aprendeu sobre o vetor na geometria analítica, né? Você aprendeu a fazer o produto escalar, você já aprendeu a calcular o produto vetorial, produto misto. Lá no início você aprendeu sobre como é a expressão analítica, o que é uma base do R2. Você aprendeu que no R2 a base é IJ, no R3 a base é IJK. Você aprendeu o que são planos coordenados, o que são eixos coordenados. E agora a gente vai aprender o que é uma reta no espaço. Como é que a gente faz para determinar retas no espaço? Teste na tela aqui comigo, então. Vamos começar. Vamos começar falando sobre a equação vetorial da reta, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso famoso R3. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Tá legal? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma reta passando por alguns pontos que eu vou escolher aqui. Vamos supor, por exemplo, que ela esteja nessa posição aqui. Melhor. Pronto. Ela é infinita, né, para os dois lados. Lá. Vamos colocar esses pontos aqui. Esse aqui eu vou chamar de ponto A e esse aqui eu vou chamar de ponto P. Tá? Vamos lá, vamos considerar agora um vetor que tem a mesma direção que a reta R. Vamos dar um nome para essa reta, né? Vamos chamar de reta R. Muito bem. Nós podemos dizer, então, gente, deixa eu ver aqui com que cor que eu vou escrever. Eu vou escrever de verde, tá bom? Nós podemos dizer, então, que o vetor AP é colinear com o vetor V. Colinear, gente, você lembra? Colinear significa paralelo. Colinear, sobe aqui comigo. Colinear significa paralelo, pode significar múltiplo, pode significar linearmente dependente, LD, né? Enfim, um monte de maneiras de você dizer que um vetor é colinear com outro. Sim, vimos isso tudo nas últimas aulas. Então, AP é colinear com V. O vetor AP é colinear com esse vetor V que eu tirei do nada, tá? Desce aqui comigo, então. Esse vetor V, ele tem um nome importante, tá? Ele é o chamado vetor diretor de R. Por que diretor? É porque ele tem a mesma direção que R. Então, ele diz qual é a direção da minha reta R. Daí o porquê de ser chamado de vetor diretor, tá? Aí, gente, eu não sei se você se lembra, mas quando um vetor é colinear com outro, nós podemos escrever que um deles é igual a t vezes o outro, certo? Esse t sendo um número real, tá? Essa é a forma que você escreve algebricamente para dizer, como a gente viu nas aulas anteriores, que um vetor é múltiplo do outro, ok?
Show? E aí nós vimos também que quando um vetor é definido por 2 pontos, eu vou escrever isso aqui. Quando um vetor é definido por 2 pontos, ele pode ser escrito da seguinte forma: o ponto final menos o ponto inicial, igual a t vezes v, passa o a para o outro lado e você obtém a equação vetorial da reta. Deixa eu envolver de laranja, fica melhor. Bom, gente, aí é o seguinte. O que essa equação quer dizer? Lembra que eu expliquei que quando você soma um ponto a um vetor, isso significa deslocamento? Deixa eu voltar lá naquele slide para você poder ver isso. O negócio agora é achar o slide. Eu acho que foi aqui. Galera, é o seguinte. Eu expliquei, vocês já vão ver no slide aqui, eu expliquei na aula anterior que quando você tem um vetor e você soma esse vetor a um ponto, este ponto sofre um determinado deslocamento, tá certo? Uma determinada translação. Achei, tá aqui, desce aqui comigo. Olha aqui, ó. Eu tinha aqui um ponto A, tá aqui, ó, translação. Eu tinha aqui um ponto A, peguei o ponto A, somei um vetor AB, e onde é que ele foi parar? Em B, né? O ponto A andou até B. Então, quando você soma um vetor a um ponto, aquele ponto sofre uma translação. Então, por exemplo, se eu chamo este ponto aqui de C, chamo esse vetor aqui de vetor U. Se eu pegar B e somar U, eu chego em C. Por quê, professor? Porque U significa uma translação. Vetor pode sempre ser interpretado como uma translação. Então, se eu pego o ponto B e adiciono o vetor U, eu chego no ponto C. Tá certo? Então, B mais esse caminho U vira, né? Se transforma no ponto C. Tá legal? E eu tô fazendo gesto. Por que a gente faz gesto enquanto a gente tá falando? É muito engraçado isso. Show de bola. Então, essa é a ideia, tá? Então, isso significa que se eu pego um ponto A e somo a um determinado vetor, eu encontro o ponto P, tá? E por que isso é a equação vetorial da reta? É porque P é um ponto qualquer da reta. E aí o que ele está me dizendo é que de um ponto qualquer, né, eu posso chegar a um ponto qualquer partindo de um ponto fixo e adicionando uma translação. Por exemplo, se você não entendeu, você vai entender agora. Será que eu consigo, a partir de A, chegar neste ponto aqui? Consigo. É só eu somar esse vetor laranja aí. Então, professor, quero ver se o senhor consegue de novo. E agora? Quero ver. O senhor não vai conseguir. Vou sim aqui, ó. Tá vendo, ó? Saí do ponto A e cheguei nesse ponto aqui. Então, não importa qual seja o ponto dessa reta, eu consigo chegar nesse ponto a partir de A e sofrendo uma translação, tá certo? Eu poderia ir para trás também, eu poderia vir para cá, né? Aí significa que o t é negativo, né? Eu teria que somar um vetor oposto a v. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Show. Então, nós temos aí, gente, sobe aqui comigo, nós temos aí uma forma de você chegar a um ponto qualquer de uma reta a partir de uma soma de vetores, tá? Então, novamente, o que significa a equação vetorial da reta? Significa que você pode chegar a qualquer ponto da reta, a partir de uma translação do ponto A. O ponto A translada e chega a um ponto P qualquer, tá? Eu estou fazendo isso no R3 porque é mais direto, ok? Tudo bem? Beleza. Então, desce na tela aqui comigo. Então, essa é a equação vetorial da reta. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Então, vamos lá. Exercício. Encontre
a equação vetorial da reta que passa pelos pontos A igual a, sei lá, 1 menos 1, 7 e B, 2, 1, 3. Pronto, acha a equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos, tá bom? Isso aqui não parece um 7. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro dando uma desenhada na reta, tá? Então, aqui você tem o ponto A, aqui você tem o ponto B. Escolhe um ponto para ser a sua origem. Eu vou escolher A. Sempre tem que escolher, professor? Aham. Tem que ter, tá bom? Então, o ponto A vai ser a sua origem. Deixa eu colocar ele aqui. A igual a 1 menos 1, 7. Beleza. E o ponto P? O ponto P você não escreve. Ele fica como variável, tudo bem? Que nem função. Quando você escreve uma função desse tipo aqui, por exemplo, 2x mais 3, você não escreve quem é y, você deixa ele como variável, tá bom? O P também vai ser assim para a equação vetorial da reta, só para vetorial, beleza? Bom, e você precisa também de um vetor diretor. Como é que você acha um vetor diretor? O único vetor que você pode criar aí é esse. Acabou, esse é o único vetor que dá para criar. Esse vetor V, você não consegue criar mais nenhum outro, né? Então, vamos criar esse vetor V aí. Esse vetor V, ele começa em A e termina em B. Como é que você abre A, B? É B menos A. Vimos isso, né? Isso aqui fica, então, o ponto B, que é 2, 1, 3, menos o ponto A, que é 2 menos 1, 7. Então, se ele te der dois pontos e pedir a equação da reta, é muito simples. Escolhe um dos pontos, você pode escolher qualquer ponto, e aí depois que você escolher esse ponto, acha o vetor diretor. Vai ficar como esse vetor? Vai ficar assim, 2 menos 1 dá 1, 1 menos menos 1 dá 2, e 3 menos 7 dá menos 4, tá? E aí, gente, é só substituir na equação vetorial. A equação vetorial da reta é P igual a A mais T vezes V. Substitui o A é menos 1, aliás, perdão, é 1 menos 1, 7, T é um número real, e V é 1, 2, menos 4, tá bom? E agora, professor, o que eu faço? Você não faz mais nada. Isso aqui já é a equação vetorial dessa reta. Tá legal? Show, gente? Vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Acerca dessa reta. Mais uma, né? Deixa eu colocar de azul, então, já que a gente fez a pergunta. O ponto 3 menos 1. 3 menos 1, deixa eu ver. 2, 4, 3. Isso. O ponto 3 menos 1 pertence a essa reta? Como é que você faz para verificar se esse ponto pertence a essa reta? Vamos ver. Pega esse ponto e substitui pelo ponto P. Ah, então funciona que nem função mesmo, né, professor? Quando você quer verificar se um ponto pertence à função, você substitui o y e vê se acha um x, né? Entendi. Então, vamos ver se funciona, professor. Então, vamos lá. Substitui o ponto P pelo que ele pediu, 3 menos 1, e começa a fazer conta. 1 menos 1, 7, mais t vezes 1, 2 menos 4, né? Passe isso aqui para o outro lado diminuindo. Quando você fizer isso, vai ficar assim. 3 menos 1 dá 2. 3 mais 1 dá 4. E menos 1 menos 7 dá menos 8. Isso é o que ficou do lado esquerdo. Do lado direito sobrou um t. E sobrou 1, 2, menos 4.
Existe algum número que você substitui aqui, que quando multiplica este vetor, dê este vetor? Existe, né? Se você substituir esse t por 2, olha o que acontece. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, existe uma solução. Como existe solução, este ponto pertence, sim, à reta, tá? Sim, pertence. Agora, vamos criar um qualquer aqui. E, sei lá, vou criar um do nada aqui. 1, 2, 3, pronto. E esse ponto aí, pertence? Vamos ver se pertence. Vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar isso aqui que a gente fez. Lá. Caraca, apagar isso aqui é muito lento. Caraca, apagar mais rápido. Pronto. Então, vamos ver se funciona. Substitui o seu ponto P por 1, 2, 3. Aí vai ficar como? Legal é se eu escolher um que pertence. É muito azar, né? É muito improvável que isso aconteça. Vamos fazer a conta? Passa isso para o outro lado diminuindo. 1 menos 1, 0. 2 menos 1 dá 3. E 3 menos 7 dá menos 4. Isso é igual a t vezes 1, 2, menos 4. Não existe nenhum número real que eu multiplique esses três caras e dê esses três números. Então, não existe t pertencente aos reais que satisfaça essa propriedade. Logo, esse aqui não pertence. Eu ia escrever vírgula aqui. Não, vírgula, pertence. Tá, não pertence. Tá bom? Show, gente? Então, sobe aqui comigo. Então, a equação vetorial da reta, ela tem essa grande utilidade, tá? Ela, além de permitir que você encontre pontos, basta você substituir o t pelo que você quiser, já vou te mostrar aqui, mas ela também permite que você verifique se algum ponto pertence à reta, tá? Então, gente, desce aqui comigo para eu poder te explicar uma coisa. Se você quiser achar um ponto qualquer desta reta, basta você substituir o t por um número qualquer, tá? Por exemplo, se eu substituir esse t por 3, vai ficar assim, p igual a 1 menos 1 e 7, mais 3 vezes 1, 2 e menos 4. Fazendo essa conta, isso fica 1 menos 1, 7, mais 3 vezes 1, 3, 6, menos 12. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 4, 5 e menos 5. O que significa? Eu substituí o t por algum número real e eu encontrei um ponto. Isso significa que esse ponto pertence à reta. Então, qualquer t real que eu substitua nesta equação, eu vou encontrar pontos que estão em cima da reta R. Com certeza, este ponto está em cima dessa reta. Com certeza, esse ponto está em cima dessa reta. Então, gente, a equação vetorial da reta, ela permite que você verifique quais são os pontos que estão em cima da sua reta, tá? Bom, uma outra forma de escrever a equação vetorial da reta é na sua forma paramétrica. Deixa eu te explicar o que é uma forma paramétrica. Então, eu vou escrever de novo aqui a equação vetorial, A mais T vezes V. Só que agora eu vou dar variáveis para esses pontos, tudo bem? Tá aqui o ponto, né? Tá aqui o ponto A. Tá aqui o ponto P, que é onde eu quero chegar. Tá aqui o ponto A, que eu não sei que ponto é esse, ele é um ponto inicial. E o vetor V, eu não sei qual é o vetor V, mas vamos chamar o vetor V de ABC. É comum que chamemos o vetor V de ABC, tá bom? Então, eu estou considerando isso tudo no R3, mas poderia muito bem ser no R2, tá? Mas vai cair para você no R3. Tá bom? A Marinha cobra isso aqui no R3. Bom,
Então, nós temos aí os nossos 3 elementos. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o nosso ponto variável, é um ponto qualquer. Esse aqui é o nosso famoso ponto fixo. E esse aqui é o nosso vetor diretor. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta equação que está aqui e vou mexer, vou mexer com ela, tá? E aí, equação, tranquila? Vamos lá. Vou substituir o P por x, y, z. Vou substituir o A por x0, y0, z0. O T permanece. E vou substituir o V por ABC. Continua a conta aí. Isso aqui vai ficar assim, x, y, z, y0, z0, x0, y0, z0, mais t vezes a, dá t vezes a mesmo, eu vou escrever a vezes t. A ordem dos fatores não altera o produto. Vou multiplicar o t lá dentro. Soma os dois vetores, você aprendeu a somar, né, os vetores, é só somar coordenada com coordenada, x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, z0 mais c vezes t. E aí, finalmente, você iguala x a x0 mais a t, y a y0 mais bt, z igual a z0 mais ct. E aí, isso fica assim, x é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais bt, e z é igual a z0 mais ct. Isso aqui é o que nós chamamos de a equação paramétrica da reta. Você dá cada coordenada como uma função, ok? Então, equação paramétrica da reta. A letra T é chamada de parâmetro. Tudo bem? Parâmetro da reta R. Bom, vamos ver como é que a gente consegue interpretar isso aí. Mas antes da gente começar a exemplificar, deixa eu escrever isso aqui do lado e fazer já uma interpretação contigo, tá? Essa aqui é a equação paramétrica. x, y, z igual, x0, y0, z0, mais, ABC vezes T. Essa é a forma paramétrica, né? Beleza. Tá vendo esses caras aqui? Eles constituem sempre a coordenada do ponto variável. Esses caras aqui, eles constituem a variável, né, as coordenadas do ponto fixo. E o mais importante, esses 3 caras aqui constituem o seu vetor diretor. Ó, certo? Tá certo? E aí, sempre que você esquecer disso, você lembra que nessa ordem aqui, você tem um doce pavê. Tudo bem? Ah, não acredito, professor. Aqui, ó, pavê. Tá vendo? Ponto variável, ponto fixo, vetor diretor, tá? Sobe aqui comigo. Se você aliar isso que eu tô te falando às aulas anteriores, você ficou poderosíssimo em vetores. O que você vai fazer? Essas aulas você tem que assistir de novo. De novo. É uma matéria difícil, gente.
eu já falei, quer dizer, não é que é difícil, mas é muito novo, tá? Isso aqui é uma matéria quase de ensino superior, sim? Eu só vinha a ter isso no meu ensino superior, meu primeiro período de matemática na UERJ. Foi com muito terror, assim, que eu aprendi. A professora era muito boa, mas a prova era muito difícil. E não foi passado, assim, com muita paciência, certo? Foi passado com um pouquinho de rapidez. Aí eu tive essa matéria na faculdade, né? Eu só vinha ver isso na faculdade, isso aqui não é matéria de ensino médio. E é cobrado mesmo assim, não tem o que você reclamar, tá bom? Aliás, tem o que você reclamar, mas a sua reclamação não vai adiantar em nada, até porque a Marinha tem todo o direito de exigir que você saiba vetores, porque você vai trabalhar com conhecimentos navais, né? E o conhecimento naval, ele é muito reflexivo na teoria de vetores, né? Então, faz sentido que eles cobrem isso aí para você. E quando você entrar lá, você vai estudar isso aí muito melhor. Geometria esférica, né? Posição naval é um negócio muito maneiro, né? Enfim, então nós temos aqui até agora 2 tipos de equações. Eu já exemplifiquei para você como é que funciona a vetorial da reta e eu vou agora te exemplificar o que você faz com a equação paramétrica. Vamos dar uma olhada? Desce aqui comigo então. Então, olha só. Primeiro, eu vou pedir um tipo de exercício, depois eu peço outro. Eu vou dividir aqui em 2 partes. Eu não estou com pressa para isso aqui terminar hoje, tá? Reta termina hoje. Mas meu objetivo é que você aprenda tudo bonitinho. Então, vamos lá. Exercício. Passe a equação. Ou melhor, escreva a equação da reta abaixo na forma paramétrica. Vamos lá? Então, vou desenhar aqui. Desenhar de roxo agora. Tem um ponto X, tem um ponto Y, ele foi sacana, não escolheu as letras que você conhece. Aí esse ponto aqui é o ponto -1, 4, 2, e esse ponto aqui é o ponto 3, 6, 3. Pronto, temos aí 2 pontos. E ele quer saber a equação paramétrica desta reta. Ok? Um exercício de treinamento, tá? Vamos lá? Vamos aprender a fazer isso aí? Simbora então. Escolha um ponto fixo. Escolhi X. Como já é resolução, deixa eu colocar de vermelho. Escolha um ponto fixo. Eu vou chamar de A, tá bom? Mas, professor, é X. Tudo bem. Na hora de fazer sua resolução, escolhe A. A é, então, o seu ponto fixo. Já achei. Sou eu que escolho, professor? Podia ser esse ou podia ser esse. Tanto faz. Seu vetor diretor pode ser o vetor XY, tá? Poderia ser ao contrário também, professor? Podia, sem problemas. Tá? Isso fica, então, y menos x, que é igual a 363 menos 142. Foi por isso que eu escolhi nessa ordem. Vai dar menos número negativo, tá? Fazendo essa conta, fica 3 menos 1 dá 4. 6 menos 4 é 2. 3 menos 2 dá 1. Então, temos aí o vetor 4, 2, 1. Achei o vetor diretor. Achei o ponto inicial. E aí, gente, é só você ir no meu pavê. Quer ver pavê, ó? Olha aqui, ó. X, Y, Z, igual. A é menos 1, 4 e 2. Mais. Vetor V, 4, 2, 1. 4, 2, 1. E coloca T do lado de tudo. Acabou, gente. Tá aí. Essa é a reta R na sua forma vetorial. E esse aqui é para ver e para comer. Tudo bem? Show de bola? Então, nós temos aí a equação na sua forma
vetorial. Na sua forma vetorial, na sua forma paramétrica, tá? O parâmetro é a letra T, ok? Professor, o senhor disse que eu podia ter escolhido o ponto Y também? Aham. Então, se eu escrevesse, ao invés de -1, 4 e 2, se eu escrevesse 3, 6, 3, pode? Pode. Essas equações aqui são iguais. Caraca, professor, não acredito. Então, se eu substituir esses três caras por este outro ponto, funciona? Funciona. Te digo mais. Se você souber qualquer outro ponto desta reta, MNP, por exemplo, suponha que você saiba que é. Se você substituísse isso aqui por MNP, continua sendo igual. Então, sobe aqui comigo. O ponto fixo, ele pode ser qualquer ponto da reta. Qualquer. Não importa. Qualquer ponto. Então, você tem que tomar muito cuidado nas opções. Você tem que dar uma olhada se a coluna do A é realmente um ponto que pertence à reta, caso ele pergunte se aquilo é uma reta, tá? Essa reta representa esta equação? Ou melhor, esta equação representa esta reta? Verifica se o x0, y0, z0, que é a coluna do A na sua equação, na sua forma paramétrica, verifica se aquilo ali é um ponto da reta, tá? Se for, ótimo. Se não for, não representa, tá? Show de bola? Bom, então essa é a equação paramétrica da reta. Vamos ver mais um exemplo, ok? Vou criar um exemplo um pouquinho mais difícil. Conheço, professor, você um pouquinho. Você vai ver. Desce aqui para eu te mostrar um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Olha só. Considere as retas a seguir. 2 pontos. Aí eu vou te dar a reta R e eu vou te dar ela na forma vetorial, tudo bem? Ela vai ter essa cara aqui, ó. 1, 3, menos 2. Mais T vezes... Tem quantas pessoas na live? Tem 7. Beleza. Tem algum número aí escrito no chat? Deixa eu ver. Não, ninguém tem um número escrito aí, não. Só quero escolher os números aleatórios. Vamos ver lá no link do YouTube. 2, 5. Pronto. Escolhi bem aleatório, assim. Tá bom? Essa é a reta R. Essa é a reta S, ó. Ela está na forma paramétrica. Deixa eu escrever aqui um pouquinho mais para baixo. X, Y, Z, igual, igual, igual. Aí tem um bagulho estranho, tá assim, ó. Ele escreveu meio estranho, assim, ó. 0. Aí aqui tá menos 2 mais T. E aqui tá só 3T. Caraca, professor, aí o senhor me ferra, né? E o que ele vai pedir, professor? Calcule o ângulo entre essas retas. Caraca, mas que viagem, professor. Isso está no espaço. Está no espaço sideral. Como é que eu vou descobrir? Pô, o senhor tá maluco, né? Achar ângulo entre reta no espaço. Eu vou ter que desenhar de jeito nenhum. Deixa eu te dar aqui um briefing. Sobe aqui comigo. Eu vou te dar aqui um briefing rápido do que eu vou fazer. Qual é o meu plano, tá? Briefing é tipo um resumo, tá? Então, por que o senhor não disse resumo? Porque eu sou chique. Tô brincando. É por causa do seguinte... O que a gente faz quando a gente quer achar a equação de reta no espaço? Você faz assim. Acha o vetor diretor de uma delas. Estou te dando a receita de bolo, hein? Anota. Achar ângulo entre retas no espaço. Essas retas aqui, elas provavelmente são reversas. Então, isso é mais louco ainda. Como é que você acha a equação de reta reversa? Vamos lá. Provavelmente, tá? A probabilidade de que duas retas sejam reversas quando você escolhe é de mais de 99%. Se for aleatório. Então, vamos lá. O que você faz? Acha o vetor diretor de uma delas, acha o vetor diretor da outra e aplica o produto escalar nas duas, nos dois vetores. Lembra do produto escalar? Nós vimos isso na aula passada. Sim? Se você não lembra, vai relembrar agora, tudo bem? Você vai ver aqui agora.
Show? Desce aqui comigo, então. Olha só que bagulho louco. O bom da equação vetorial é que o vetor diretor já está explícito, correto? Tá aqui, ó, vetor diretor. Achei o primeiro. Vou escrever aqui do lado mesmo. Vetor diretor 1. Vou chamar de U, vai. O vetor diretor U é 7, 2, 5. Legal? Beleza. E qual é o vetor diretor aqui, hein? Porque a coluna tá toda errada, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar. Isso aqui eu vou escrever como 0 mais 0t. Esse y eu vou botar menos 2 mais 1t. E esse z eu vou escrever como 0 mais 3t. Agora tá tudo bem, né? Pavê, né? Pavê. O que é a coluna P? É a coluna dos pontos variáveis, do ponto variável. A coluna A é a coluna do ponto fixo. E a coluna V é a coluna do vetor diretor. Tudo bem? Show de bola? Então, gente, qual é o vetor V? O vetor V é 0, 1, 3. Olha como é fácil. Achou U, achou V. Chover, professor? Molha, né? Não, mas aí vamos fazer sem piada. Olha só. Você lembra da fórmula do produto escalar? O produto escalar entre dois vetores é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Lembra disso aqui? Se não lembra, lembra agora. Eu não vou nem envolver, eu vou marcar o texto assim, ó. Essa fórmula é importante pra caraca. Olha como é que ficou brasileiro, né? Então, beleza. Eu acho que travou. Pronto, voltou. Beleza. Fico empolgado aqui quando eu tô fazendo a questão. Então, módulo de U. Devo estar assustando a menina nova que tá aqui. Então, o módulo de U é igual a quanto, professor? Vamos lá. Módulo de U é a raiz de 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fórmula de módulo, né? Que nós vimos na última aula, né, professor? Isso. Isso aqui dá quanto? 49 mais 4 mais 25, não é isso? Vai ficar a conta feia pra cacete. Isso fica 49 mais 4 dá 53. 53 mais 25, 78. Dá para simplificar isso? Nem dá para simplificar, né? Isso é 2 vezes 3 vezes 13. Isso não dá para simplificar, então fica assim mesmo. E o módulo de V, professor? O módulo de V é a raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá raiz de 10. É isso? 9 mais 1, 10. Isso aí. E U vezes V dá quanto? Lembra como é que faz? Produto escalar. O vetor U vezes o vetor V. Dá quanto? 7 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 3 dá 15. 2 mais 15 dá 17. Tudo bem? Substitui tudo na minha fórmula. Quanto é que deu isso aqui? Deu 17. Quanto é que deu isso aqui? Deu raiz de 78. Quanto é que deu isso aqui? Raiz de 10. E isso aqui é o que eu estou procurando. Olha lá o ângulo. Já saiu, cara. Olha aqui. Isso dá 17 dividido por isso aqui, que é raiz de 780. Isso é igual a cosseno de θ. Passa o cosseno para o outro lado e você obtém que θ é igual, não vai caber aqui não, vou botar aqui em cima, tá? θ é igual a arco cosseno de 17 sobre raiz de 780. Isso aqui já seria um possível gabarito. Tá bom? Que coisa feia, né, professor? Exatamente. Mas sobe aqui comigo? Então, quer achar ângulo entre retas no espaço? Acha o vetor diretor de uma, acha o vetor diretor da outra. E aí,
produto escalar, tá? Uma coisa importante. Pode ser que a resposta não esteja assim. Pode ser que a resposta esteja assim, ó. Desce aqui comigo. Pode ser que a resposta esteja, ao invés de essa forma, que ela esteja assim, ó. Θ igual a π menos arco cosseno de tralalalala. Eita, professor, mas por que pode estar assim nesse formato? Vou te explicar. Quando você traça duas retas no espaço, e eu vou traçar essas duas retas aqui, e eu te pergunto qual é o ângulo entre elas, eu posso estar me referindo a esse ângulo, ou eu posso estar me referindo a esse ângulo. Certo? Em radianos. Então, você tem que tomar cuidado, porque se a questão não tiver isso aqui como gabarito, é porque ele está pedindo o suplemento de θ. E aí a resposta pode estar na forma de suplemento, como a gente viu na primeira aula de geometria plana. Beleza? Então é assim que a gente resolve problemas com a equação paramétrica da reta. Tudo bem, gente? Sobe aqui comigo. Bom, então finalizamos aqui essa primeira parte. Já falamos de quase todas as formas de equação da reta. Vamos falar agora da equação simétrica da reta. Tudo bem? Vamos lá? Então desce aqui comigo para a gente poder falar da equação simétrica. Ela é só mais uma forma de você escrever a reta. Funciona assim. Deixa eu voltar aqui para a paramétrica. Eu vou reescrever isso aqui lá, tá? É assim, x é igual a x0 mais AT. Y é igual a y0 mais BT. E Z é igual a Z0 mais CT, certo? Lembrando que essa é a coluna do ponto P, ponto fixo, e o vetor diretor, pavê, certo? Muito bem. Eu quero que você faça o seguinte, em cada uma dessas equações. Eu quero que você isole T, ok? Então, vamos isolar? Passa o x0 para o outro lado e fica AT. Passa o A dividindo, T é igual a x menos x0 dividido por A. Passo o y0 para o outro lado, professor. Passei. Passo o B dividindo, y menos y0 dividido por B. E, finalmente, passa o Z0 para o outro lado. Isso fica igual a CT. Portanto, T é igual a Z menos Z0 dividido por C. Como o T, que é o parâmetro, ficou igual a todas elas, certo? O T ficou igual a todas essas expressões, você pode concluir que x menos x0 dividido por A é igual a y menos y0 dividido por B, que é igual a Z menos Z0 dividido por C. Essa aqui é a equação simétrica da reta. Professor, por que está no plural aqui? Equações simétricas. Porque são duas equações. Sim? São duas igualdades, portanto, duas equações. Quando você escreve isso aqui, você está escrevendo uma reta só. E aí você percebe uma coisa. Os denominadores serão as coordenadas, as componentes do seu vetor diretor. E aí o vetor diretor fica proibido de ser o vetor nulo, porque se esses três caras forem zero, não funciona, tá? Ele também fica proibido de pertencer aos eixos, senão uma delas vai dar zero. E ele também fica proibido de estar nos planos coordenados, porque aí pelo menos um zero vai estar presente. Não pode. Nenhuma coordenada pode ser nula. Então, isso aqui tem que pertencer a reais asterisco. Tá? Não pode ser zero. Tá? Então, essas são as equações simétricas da reta. Vamos ver bastantes exemplos nos exercícios. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, vamos ver um exemplo único disso aqui.
Depois vem condição de colinearidade, tudo bem. Beleza. Equações simétricas da reta. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Já sei. Calcule o ponto de interseção. Tentando criar questões diferentes aqui. Calcule o ponto de interseção. Calcule o ponto de interseção da reta R, dois pontos, x menos 3 dividido por 2, igual a y mais 3 dividido por menos 1, igual a z menos 1 dividido por 1. Calcule o ponto de interseção da reta R com o plano coordenado x, o, y. Isso aí. Então, vamos ver? Vamos lá. O que é o plano x, o, y? Vou desenhar aqui o nosso... R3. Aqui tem x, aqui tem y, aqui tem z. A origem é essa. Então, o plano x, o, y é esse plano que está aqui embaixo. Certo? Para quem não lembra, é essa figurinha que ajuda, olha. Aqui, ó. Plano x, o, y, ó. É o plano que está no chão da sua sala, né? Considerando que os eixos são as quinas. Isso foi tudo passado, né, professor? Foi tudo passado. Então, considerando que isso aqui sejam as quinas, o plano x, o, y é o plano que está no chão. Legal? Então, ele quer saber qual é a interseção dessa reta com o plano x, o, y. Deve estar aqui. Vamos ver, então, o que é o plano x, o, y? O plano x, o, y, ele é definido como o plano em que z é igual a zero. Isso aqui é a definição do plano x, o, y, inclusive. Assim como o plano x, o, z é o caso em que y é zero e o plano y, o, z é o plano em que x é zero, tá? Então, fique memorizando isso. Quando você escreve um plano com dois eixos, o terceiro se anula, porque esse plano que está aqui no chão, ele é um plano que não possui altura. Então, a altura é nula, por isso que z é igual a zero, tá? Então, o que eu faço? É só isolar o z e colocar ele igual a zero. Tudo bem? Pego o z igual a zero, já achei uma coordenada. Substitui o z por zero aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, z menos 1 sobre 1. Isso fica 0 menos 1 sobre 1. Isso dá menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Então, isso aqui se transformou em menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1. X menos 3 sobre 2 é igual a menos 1. E isso aqui também. É só resolver cada uma das equações que você acha a interseção, tá? Multiplica cruzado. X menos 3 é igual a menos 2, portanto, x é igual a 1. Achei a outra coordenada. X igual a 1, z é igual a 0, falta y, né? Multiplica cruzado, fica y mais 3 é igual a 1. Passa o mais 3 para o outro lado, fica y igual a menos 2. Então, esta reta, quando cortar o plano, vai cortar na coordenada 1, menos 2, 0. Tá certo? Então, ela vai cortar mais ou menos por aqui, ó. Eu não sei se ela vai ficar assim, mas aonde ela vai cortar vai ser aqui. Tá bom? Ela vai cortar mais ou menos por aqui.
certo? No x igual a 1, no y igual a menos 2. Nossa Senhora! No y igual a menos 2 e na altura nula. Tá legal? Show, gente? Então, tá aí, ó. Essa é a interseção, tá? Próxima, condição de colinearidade entre pontos no espaço. Lá na geometria analítica, quando você quer que dois pontos sejam colineares, basta que você lembre que dois pontos sempre são. Mas se você quiser que três pontos sejam, tem um truque, né? Você aprende isso lá na geometria analítica, que é o seguinte: cria um determinante xy1, x1y1, x2y2, eu botei y1 de novo, x3y3, enche de 1 aqui. Se isso aqui der 0, é porque esses pontos são colineares. Certo? Esses pontos não formam triângulos, eles são colineares, né? Porém, isso aqui é no R2. No espaço é um pouquinho diferente. Pouquinho para não dizer muito, tá? Então, se você tem uma reta no espaço e ela tem esses três pontos aqui, A, B, C, para que esses três pontos sejam colineares, basta que o vetor AB e o vetor AC sejam colineares. Então, deixa eu escrever isso aqui já serve como explicação. A, B e C serão colineares, ou seja, pertencerão a uma mesma reta, quando AB e AC forem colineares, múltiplos, linearmente dependentes, enfim, um monte de forma que você tem de escrever a mesma palavra, né? Para pontos não, mas para vetores sim. Tá? Beleza, gente. E aí, tem uma forma mais prática, professor, de escrever isso? Claro que tem. Então, a gente pode escrever isso aqui de outra forma. A gente pode escrever isso assim, ó. Como, professor? Assim. AB tem que ser igual a K vezes AC. Essa é a definição de colinearidade, certo? Legal? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui. Vamos pegar, por exemplo, a gente tem um bom exemplo aqui, na verdade, sabia? A gente desenhou uma reta aqui e ficou achando o ponto dela, não ficou? Em algum lugar aqui? Aqui, ó. Esse ponto pertence. Ótimo. Vamos lá. Vamos pegar esse ponto aqui, 3, 3 menos 1. Ele pertence à reta, 3, 3 menos 1. Aquela reta inicial, né? 3, 3 menos 1. Vamos ver outro ponto da reta. Esse ponto aqui não pertence. Esse ponto aqui pertence. 4, 5 menos 5. 4, 5 menos 5. 4, 5 menos 5. Esses dois pontos pertencem a essa reta aqui. Só que ele também te dá outros dois pontos. 1 menos 1, 7 e 2, 1, 3. 1 menos 1, 7. Por que eu estou usando esse exemplo? É porque lá naquele exemplo eu mostrei que esses pontos todos pertencem àquela reta R. Eles são todos colineares. Como é que a gente faria para verificar que, por exemplo, esses três são colineares? Como é que a gente faz isso? Então, vamos fazer essa verificação. Como é que você faz? Primeiro, você chama esse ponto aqui de A. Vou dar nomes aqui. Esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C. E aí faz a verificação. Primeiro você calcula o vetor AB. Vamos lá? Calcula o vetor AB. Vai ser B menos A, certo? Faz as contas. 4 menos 3 dá 1. 5 menos 3 dá 2.
E menos 5 menos menos 1 é menos 5 mais 1, que dá 4. Legal, então já fizemos isso aí. Agora, calcula o vetor AC. Vai ser C menos A, né? Vamos ver. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4. E 7 menos menos 1 é 7 mais 1, que é 8. E aí agora você verifica... tem alguma coisa errada. 1, 2, 4 tá certo? É menos 4 aqui, gente, perdão. Né? Porque menos 5 menos menos 1 dá menos 4, perdoa. Agora, o que você faz é... verifica se tem algum número que quando você multiplica por esse vetor, dê esse. Será que tem? Tem. Menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 2 dá 8. Então, você acabou de concluir que AB é igual a menos 2 vezes AC. Ao contrário. Você acabou de concluir que AC é igual a menos 2 vezes AB. Isso prova que esses dois vetores são colineares, portanto, A, B e C também são colineares. Professor, mas ficou ao contrário. Não tem problema, tá? Você poderia passar o K para o outro lado dividindo, continuaria com uma constante multiplicando, tá? Então, eu posso trocar esses vetores aqui de lugar sem problema? Pode, você pode mudar assim, tá? Então, é assim que você verifica se 3 pontos são colineares no espaço. Tudo bem? Bom, ângulo entre duas retas você já viu, mas eu vou formalizar aqui para você. Então, suponha que isso aqui seja uma reta R, isso aqui seja uma reta S. Vetor diretor... Deixa eu botar de outra... Vetor diretor dessa é U. Vetor diretor dessa é V. Para você encontrar o ângulo, você utiliza o produto escalar. Módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Isola o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser igual ao produto escalar dividido pelo produto dos módulos. Tá aí. Então, essa é a forma que você utiliza para verificar que duas retas são... Caramba! Para você verificar qual é o ângulo entre duas retas. Tudo bem? E aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre paralelismo e ortogonalidade. E a gente finaliza retas. Vai dar tempo? Beleza. Então, sobe aqui comigo. Então, estamos finalizando aqui, tá? Quase no fim, de reta no espaço. Não foi tão difícil, foi? Comparado às aulas anteriores? Não foi. Ah, vai. Não foi. Bom, como é que você verifica paralelismo e ortogonalidade? E aí? Quando? Você já tem uma fórmula para o ângulo, correto? Se você já tem uma fórmula para o ângulo, acabou. Por que acabou? Desce aqui para eu te mostrar. Você já sabe que o cosseno do ângulo de duas retas é o produto escalar dos seus vetores diretores dividido pelo produto dos módulos desses vetores, né? Duas retas vão ser ditas paralelas quando este ângulo der 0 graus ou 180 graus. Correto? Então, quando você substitui esse θ por 0, cosseno de θ é 1. Então, se o cosseno de θ for 1, ou se o cosseno de θ for menos 1. Nesses dois casos aqui, você verifica paralelismo. E ortogonalidade? Ortogonalidade acontece
quando θ for igual a 90 graus. O cosseno de 90 é zero. Então, se o cosseno der zero, significa que ficou ortogonal. Tá? Na prática, para você verificar a ortogonalidade, basta que o produto escalar dê zero. Tá? Vamos ver um exemplo. Criar agora um exemplo assim de cabeça é complicado, mas eu vou tentar. Exemplo. Deixa eu ver. Verifique se R e S são ortogonais. Tá. Deixa eu ver. Vou fazer R na sua forma paramétrica. X igual a menos 1 mais 2t. Y igual a menos 3 menos 5t. E Z igual a menos 7 mais t. E a reta S eu vou dar na forma simétrica, para a gente misturar tudo. Tá bom? Ele pode fazer isso com você. Vou botar aqui x menos π, aqui x menos raiz de 2 e aqui x menos 9. Aí aqui eu vou botar, sei lá, 8. Aí aqui eu vou botar 2, 16, menos 10, 6. Aí aqui eu vou botar menos 6. Pronto. Até que saiu legal. Então, nós temos aí duas retas. O que a gente faz para verificar qualquer coisa? Primeiro, você verifica o vetor diretor, né? PAV. 2 menos 5, 1. Legal. Então, achei o vetor diretor da reta R. 2 menos 5, 1. E aqui? Vetor V. 8, 2 menos 6. Certo? Faz o produto escalar entre eles. U vezes V. Isso dá 2 menos 5, 1. Vezes 8, 2 menos 6. Vamos ver quanto é que dá isso? 2 vezes 8, 16. Menos 5 vezes 2, menos 10. 1 vezes menos 6 dá menos 6. 16 menos 10 dá 6. Menos 6, zerou. O produto escalar zerou. Portanto, essas duas retas são ortogonais. Tá legal? Show de bola? Uma coisa, para você verificar se duas retas são paralelas, tem um truque bem legal. O truque bem legal é esse aqui. Galera, finalizamos reta, tá? Tá quase acabando, falta só plano. Então, a gente vai deixar isso para a próxima aula, porque já tá quase amanhecendo. Então, é isso aí. Galera, seguinte, eu vi ali que o Luiz André tá doido para EAR. Galera, EAR, o que vai acontecer com a prova da EAR? No dia 1º de maio, no dia 1º de junho, haverá uma live aqui, que vai começar, que vai durar até de tarde, de manhã até de tarde, só com EAR. Vamos fazer resolução de questões da EAR, fazer uma mãe de Ná em cima da sua prova. Nós vamos resolver um monte de questões da EAR. Eu vou escolher os meus top 20 de geometria, que eu acho que vai cair, junto com, lógico, matrizes, determinantes, sistemas lineares, análise combinatória, probabilidade, estatística, a parte que me concerne, sim? De novo, a parte que me concerne. O que você vai ver nas transmissões de Mate 2 e 3? Matrizes, determinantes, sistemas lineares, análise combinatória, probabilidade, estatística, números complexos. E de geometria, tudo. Reta, ponto, plano, ângulo, triângulos, quadriláteros, polígonos, círculos. Trigonometria no triângulo retângulo, relação métrica no triângulo retângulo, relação métrica em triângulos qualquer, trigonometria no triângulo qualquer.
Vamos falar de áreas de todos os polígonos. Vamos falar também de geometria espacial. Poliedros, prismas, cilindros, cones, esfera. Tudo para a gente ver na aula de dia 1º de junho. Estaremos com essa transmissão aqui a partir das 8h30 da manhã. Não se esqueça de estar aqui. Esse é mais um motivo pelo qual eu peço que você dê like no vídeo, pelo qual eu peço que você se inscreva no canal do Estratégia, que você ative o sino de notificação para você ser notificado quando a gente tiver essas transmissões. Vocês vão estar aí com a notícia em mãos. Você não vai precisar nem lembrar, porque o seu celular vai lembrar para você, seu e-mail vai lembrar para você, suas notificações de desktop vão lembrar para você. Ativa tudo, para você nunca perder essas transmissões e estar sempre aprendendo, tudo bem? Galera, foi um prazer ter estado aqui com vocês nessa tarde e nesta noite. Estamos quase finalizando Geometria Analítica Vetorial e isso já vai estar disponível para você, assinante, assim que a aula for liberada, tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!